comecei a misturar a maconha com crack. Até então dava pra mim controlar minha vida. Eu achava que dava, né? Aí depois, quando chegou nos 28, 29 anos, eu casado, eu comecei a experimentar o mesclado de cigarro, mistura de cigarro com crack puro, né? E achando que eu ia segurar a onda, minha filha nasceu com quase 30 anos. Eu tô com 37, minha filha tá com 7 anos. Comecei a experimentar o cachimbo. Aí minha vida foi do fundo do poço. Eu sempre colocava na minha cabeça que eu tinha que parar. Eu tinha minha filha criar, minha filha só crescendo. Eu não fazendo nada, sabe? Meu pai doente, ele é doente até hoje. Minha mãe com os problemas dela. Tem um irmão também que tem problema com álcool, né? Meus outros irmãos é tudo tranquilo, só bebe a cerveja deles, mas não... E eu tinha convicção que eu tinha que parar. Lutei, fui pra igreja, fiquei 1 ano de pé. E lutando. O que a droga te trouxe? Nada. Eu não trouxe nada. Só decepção, só defeitos de caráter, só angústia, depressão. Olá, seja bem-vindo, você que está acompanhando a programação da Rede Super ao nosso último programa de 2013. Programa que sempre procura trazer informação e testemunhos que mexem conosco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o papel ou envolvimento das mulheres com as drogas e também com a criminalidade. Não sai daí porque o programa Resgatados está no ar. E para o programa Resgatados de hoje, mais uma vez recebemos o nosso parceiro de todos os programas, pastor Wellington do Credec. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Não poderíamos deixar de fazer o último programa do ano mostrando a questão das mulheres, né? Eu acho que nós temos recebido muito pedido de falar sobre a questão das mulheres, a questão das drogas, a criminalidade. Acho que o tema hoje vai ser muito importante para a gente poder discutir. E também conosco hoje, claro, uma mulher para falar sobre o seu testemunho, Leidiane Rezende. Seja bem-vinda, Leidiane. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E para mim é um privilégio falar o que o Senhor fez na minha vida. Muito bem, recebemos também conosco a dona Miriam, que vai também contar o seu testemunho de tantos anos nas drogas. A Miriam da Silva, que também por muitos anos esteve ali dependente das drogas e na criminalidade. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigado, boa noite. É uma honra, né, primeiramente para o Senhor, de estar aqui participando, para contar a maravilha e a mudança que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu sou grata a Ele e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, ainda conosco o psicólogo Rodrigo Raslan, que é especialista em dependência química. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra sempre estar aqui de volta no programa. Maravilha. Você de casa também pode participar conosco, tem várias formas para você participar. Você pode mandar para a gente um e-mail para resgatados@redesuper.com.br, também para o Twitter, @resgatadostv, e ainda você pode ligar para o nosso CAT 31 3209 3301, teclando a opção 1, responda às perguntas ali do atendimento eletrônico, a sua participação chega até nós e a gente sempre procura registrar a sua participação no programa seguinte. Bom, para esse programa de fim de ano, a gente quer conhecer um pouquinho a história, né, de vocês, mulheres, que estiveram durante muito tempo envolvidas aí, não só nas drogas, mas também na criminalidade. Começando com você, Leidiane, você começou nas drogas e também na criminalidade com quantos anos? Olha, eu comecei a ficar na rua aos 6 anos de idade, porque como meu pai era alcoólatra e bebia, então não tinha como ficar dentro de casa. Aí, quando eu fiz 9 anos, meu pai faleceu e minha mãe teve que sair para trabalhar, para cuidar de nós. Então, ali eu comecei a ficar na rua. Eu ficava na rua e fui morar na casa de uma amiga minha. Com 10 anos de idade, eu saí e fui morar na casa dessa amiga. E a rua era debaixo da minha casa. E ali eu comecei, com 10 para 11 anos, comecei a conhecer maconha. E fui indo, mas eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, com 13 anos, o crack estava chegando em Belo Horizonte.
Então, o crack chegando, eu comecei a frequentar uma favela próxima da minha casa e ali eu invernei no crack. Aí eu já não queria mais saber de maconha e não queria saber mais de nada. Eu só fumava, o meu negócio era só o crack na lata. Eu ia fumar e fumando. E você estava com quantos anos? Eu estava com 13 anos. Isso há quantos anos atrás? Eu tenho 32 anos, mais ou Quase menos. 20 anos atrás. Quase 20 anos Irmã, atrás. Miriam, como é que foi o começo da senhora na questão do mundo das drogas? Meu começo foi traficando, né, pastor? Comecei com 14 anos, envolvi com grandes quadrilhas dentro de São Paulo. Na minha época, em 79, dentro da capital paulista, só existiam 2 quadrilhas de assalto a banco. Aí eu me envolvendo com um desses integrantes, já comecei a participar de tomar conta de bocas, né? Nas grandes favelas, aqui na zona norte de São Paulo. Isso com quantos anos? 14 anos, 15 anos, eu tinha um alto poder de domínio, de tomar, era eu que comandava. Era eu que mexia com as armas, era eu que guardava. Então, na época... Onde que estava sua família nessa época? Minha família em São Paulo. Dei grande desgosto para minha mãe. Então, ela morava com a família nessa Morava época? com a minha família. E como é que ela via isso? Fui criada no lar cristão. Hoje eu não tenho minha mãe, graças a Deus, ela já está no seio do Senhor. Fui criada no lar cristão, mas foi eu, rebelde, foi eu. Porque minha família, dei grande desgosto, porque meu pai, minha mãe, na época, não queria. Aí já afastei do lar. Eles davam conselho para a senhora? Davam conselhos. Eu saí, simplesmente abandonei a família, fui viver minha vida. Minha mãe, dentro de São Paulo, me procurou dentro de ML, não foi uma vez nem 2 vezes, que eu ficava sumido 8 meses, 9 meses fora de casa. Rodrigo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a droga e a criminalidade é restrita aos homens, ao sexo masculino, a gente está vendo aqui 2 testemunhos que hoje, graças a Deus, não fazem parte mais, foram resgatadas pelo Senhor, mas é muito mais frequente o envolvimento das mulheres com a criminalidade e as drogas do que se pensa, né? Sim, as mulheres, elas infiltraram, né, vamos dizer assim, ocuparam espaço ao longo da história, não só no ponto de vista das drogas, mas também na política, né, em outros setores. Então, a análise que se faz da feminilidade leva-se em conta também a questão da cultura e o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, existe sim uma emergência da mulher também no tráfico, na drogadição. Verdade. Infelizmente, elas estão conquistando outros espaços, mas infelizmente esse também é um alvo, não é? Porque também se aspira ao poder, se aspira ao dinheiro, uma colocação social. O status feminino acontece tanto, né, vamos dizer assim, naquilo que é moralmente falando correto, ela busca esse status naquilo que é moralmente correto, assim como também naquilo que não é correto ou politicamente correto. Sim, ou moralmente correto. Sempre buscando um lugar no quadro social. Lidiane, como que é visto? É porque a gente sabe que a mulher, para poder adquirir droga, ela tem a questão do sexo, né? E a gente sabe que isso é muito pesado e isso pesa muito, porque a gente vê várias mulheres indo para suicídio, ou seja, para a questão de HIV. É muito complexo esse momento. Como é que a mulher é vista lá no meio da questão das drogas? Como que você pode fazer? O que você pode nos orientar sobre isso? Olha, quando eu comecei, antes de eu entrar para o vício, eu já estava roubando carro. Então, eu sempre fui para o lado da marginalidade e eu conseguia sustentar meu vício. Agora, a maioria das meninas, realmente, não só na questão de vício, a questão de ver a maioria dos caras que são traficantes ou homens que estão no poder do tráfico, as mulheres veem aquilo ali como uma segurança, porque hoje a família está desestruturada. Então, a mulher busca num traficante algo que ela não tem dentro da família. Um pai ou alguma coisa assim, uma proteção. Uma referência. Uma referência. Ou até mesmo um provedor. Aí vai e busca ali, porque ali, tipo assim, o traficante ele é visto como alguém que dá segurança, porque ele domina, ele comanda. Então, ele é visto como alguém que vai dar segurança. Então, as mulheres, algumas vão por sexo, conseguem, sim. Eu conheci várias pessoas que... acabaram se prostituindo, entraram na prostituição por questão do vício do crack, sim. Mas a minha questão de eu ter entrado era porque o que me atraía era o mundo do crime.
Não era só eu entrei para o vício, aí quando eu consegui largar os vícios aos 17 anos, eu já estava vendendo. Mas por que você foi atraída para o mundo do crime? Você acredita que dentro de casa, na ocasião, você não tinha essa segurança ou alguma coisa que pudesse te prender dentro do lar? Não, porque como eu falei no início, como eu ficava na rua por questão do meu pai, e meu pai abusava de mim, que eu fui abusada dos 6 anos até os 9 anos de idade, então eu fui para a rua. E na rua, como próximo da minha casa tinha uma favela, eu me identifiquei com aqueles meninos. Porque eu queria roubar carro, eu tinha ali quem ia ter a disposição de roubar comigo. Coisa que eu não tinha no meio onde eu convivia. Então ali eu fui conhecendo a droga, eu fui conhecendo a arma. Eu com 15 anos eu já andava com 2,38 na cintura. Então, nós podemos falar então, assim, que a Lidiane ela foi meio que para a rua por causa de uma revolta por ter sido abusada em casa? Por questão de família. Hoje eu trabalho com... E você chegou a falar com alguém na sua casa que você estava sendo abusada? Não falei com ninguém. Porque era medo? Porque a criança, quando ela é abusada, mesmo que ela não for fechada, se não for um ser humano que tem a índole fechada, ela vai ficar fechada. Porque a pessoa que abusa, ela já instrui que a criança não pode falar. Se você falar, vai acontecer. Se você falar, vai acontecer aquilo. Então, ela já se fecha no mundo dela. Então, eu não podia falar. Minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a gente dentro de casa. Eram 4 filhos. Então, não tinha como... Tipo assim, eu vou trazer mais problema, ninguém vai acreditar. O pai falando, não, você não vai falar, porque se você falar vai acontecer isso, eu vou te bater, eu vou isso, eu vou aquilo. Então você acaba se fechando. Aí você acha na rua o escape. Miriam, você diria que no seu caso foi parecido ou teve um outro fator desencadeador? No meu caso não foi nada de ato sexual. Hoje eu louvo ao Senhor, porque eu nunca entrei no mundo da prostituição. Não entrei na prostituição, mas entrei que é uma coisa do pecado também. Virei assaltante dentro de São Paulo. Eu era uma mulher que eu mexia com assaltos, eu comandava, eu era, como se diz, linha de frente. Hoje eu louvo a Deus de eu estar com vida. O Senhor teve misericórdia de vários livramentos, de tiroteios. Fiquei presa 2 anos na penitenciária, na Marginal Pinheiros. A senhora falou ficar na linha de frente. Como que a senhora ficava na linha de frente? A senhora que comandava, quantos homens a senhora comandava? Linha de frente, 3, 4, 5 homens. E aí você fazia, quando tinha assaltos, planejava os assaltos? Eles que me punham para planejar na época, eu tinha aquele, mentor de planejar, de ver o horário, como se diz, esquematizar tudo, né? E por ser então, eles que me chamavam, às vezes preferiam eu do que certos tipos de homens. Por que a senhora acha que eles preferiam uma mulher fazendo a organização? Porque a mulher tem um time de ser organizado. Porque eu tinha um certo poder, né, maligno. De organizar. De organizar, de frente, linha de frente. Como que você se sentia assim, como mulher, comandando alguns homens? Quando a gente está, infelizmente, é um mundo que quando a gente está nele, a gente fica sexo, né? Com a visão, mas a gente sente um poder, né? Tinha algum preconceito? Aquele ato de poder. A senhora sentia algum preconceito? Não tinha preconceitos. Eles respeitavam? Me respeitavam. Eu ficava no meio de 10, 20 homens. Sempre fui respeitada, sempre, tive se não respeitasse também, imagina, andando com... Você entendeu? Andava, na época... Você andava armado? Andava armada. Antigamente era calibre 12, era 44. Como é que não respeita? Aquelas armas ficavam no meu poder, entendeu?